O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia sente-se honrado com a presença dos magistrados estaduais e das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Dr. Hildon Chaves, prefeito do município de Porto Velho; excelentíssimo senhor senador Valdir Raupe de Matos; o excelentíssimo senhor senador Assir Gurgax; o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, vice-presidente e corregedor regional do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; a excelentíssima senhora Gisele Dias de Oliveira Blege Cunha, procuradora da República em Rondônia, neste ato representando o excelentíssimo senhor Daniel Azevedo Lobo, procurador-chefe da Procuradoria da República em Rondônia; o excelentíssimo senhor desembargador federal Chicol Sadahiro, presidente do Tribunal do Trabalho da 14ª Região; os excelentíssimos senhores deputados estaduais Aélcio da TV e Léo Moraes; o senhor Leoberto Birajara Caetano, secretário estadual de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia; o excelentíssimo senhor juiz Francisco Borges Ferreira Neto, vice-presidente de interiorização da AMB, neste ato, representando Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB; o excelentíssimo senhor Evandro César Padovani, secretário de Estado da Agricultura, SEAGRE; o excelentíssimo senhor juiz federal, a excelentíssima senhora juíza federal, Jaqueline Konesuke Gurgel do Amaral; o excelentíssimo procurador do Estado, Luciano Alves de Souza Neto; o excelentíssimo senhor Francisco Carvalho da Silva, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; o excelentíssimo senhor Abdiel Ramos Figueira, procurador do Ministério Público do Estado de Rondônia; o excelentíssimo senhor Oswaldo Luiz de Araújo, subprocurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia; o excelentíssimo senhor Marcos Vinícius Luz, diretor regional, representando a Superintendência da Polícia Federal em Rondônia; o excelentíssimo senhor Coronel PM Ened Dias de Araújo, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia; o excelentíssimo senhor Coronel Bombeiro Militar Martins Moreira Barbosa, neste ato representando o excelentíssimo senhor Coronel BM Felipe Santiago Chianca Pimentel, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia; a excelentíssima senhora Ivonete Fontinelli de Melo, procuradora do Ministério Público de Contas, neste ato representando o excelentíssimo senhor Adilson Moreira de Medeiros, procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia; excelentíssimo senhor Hans Lucas Imit, subdefensor público-geral do Estado de Rondônia; o excelentíssimo senhor José Luiz Storer Júnior, procurador-geral do município de Porto Velho; o excelentíssimo senhor Ernesto Tavares Victória, procurador do Ministério Público de Contas; o excelentíssimo senhor Luiz Gomes Furtado, prefeito de Nova União; o ilustríssimo senhor Renan Carlos Rambo, procurador-geral do município de Cujubim, neste ato representando o excelentíssimo senhor Pedro Marcelo Fernandes Pereira, prefeito do município de Cujubim; o ilustríssimo senhor Dr. Márcio Melo Nogueira, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rondônia; o ilustríssimo senhor Dr. Eurico Soares Montenegro Neto, secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rondônia; a ilustríssima senhora Julinda da Silva, presidente da subseção da OAB de Cacoal; ainda o excelentíssimo senhor vereador Cláudio Roberto de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Seringueiras, acompanhado dos senhores vereadores Ricardo Alberto Stivanelli e Presley Diogo da Silva; vereador João Vanderlei de Melo, representando a Câmara Municipal de Guajará-Mirim; vereador Milton de Jesus, presidente da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé; e vereador Elianai Martins, presidente da Câmara Municipal de Urupá. Senhoras e senhores, para presidir essa sessão solene, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, desembargador Sansão Saldanha. Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta esta sessão solene para a posse da cúpula diretiva deste tribunal, do diretor e vice-diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, Emeron, e dos membros do Conselho da Magistratura, eleitos para o biênio 2018-2019, conforme a ata da sessão do Tribunal Pleno Administrativo, realizada em 28 de agosto
de 2017. Convido os presentes para ouvirmos, em posição de respeito, o hino nacional, que será cantado pelo coral Vozes do Madeira, sob a regência da maestrina Sabrine Sena. Autoridades civis e militares, anunciadas pelo cerimonial, senhoras e senhores, é com grande honra e satisfação que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia os recebe para este instante que marca a transição de seus dirigentes. Estaremos agora passando aos novos gestores a grande responsabilidade, talvez a maior da carreira de um juiz, a responsabilidade de conduzir o Poder Judiciário deste Estado, o que se estenderá por um período de 2 anos. Somente vivenciando a administração é que podemos perceber a dimensão desta instituição da justiça. Só daqui de dentro é que podemos avaliar
quantos dos cidadãos e cidadãs contam com o juiz para organizarem suas vidas? Contam com o juiz para dar um rumo de paz e alegria a seus passos que levam suas vidas a um final feliz. No começo, parece-nos que não há como em 2 anos se resolver todas as reivindicações. Que vão surgindo essas reivindicações dias após dias, com as quais às vezes nem contávamos. São reivindicações legítimas dos cidadãos, dos servidores da justiça, das partes, dos advogados, das instituições fiscalizadoras, enfim, demanda do próprio Poder Judiciário, considerando que se precisa de meios para atingir os seus fins constitucionais, qual seja, fazer justiça com presteza. No entanto, 2 anos são suficientes, pois o que nos conforta é que uma administração que sucede a outra é uma continuidade. O que uma começa, a outra prossegue e uma última conclui com compromisso decorrente da própria vontade. Por isso, rogamos graças aos nossos pares por tamanha sabedoria e compreensão a respeito do que é o interesse público. Olhando para o legado que fica, considero realizados nossos compromissos, esses de gerir o Poder Judiciário com eficácia e precisão para o bem comum. Nossa equipe foi ágil e atenta, agiu com desprendimento em prol do bem de todos os usuários, colaboradores e profissionais da Justiça. Assumimos essa responsabilidade e dela não descuramos jamais. Temos conosco que há sempre uma tarefa especial entre todas as tarefas decorrentes da responsabilidade. Tarefa especial que nunca deve ser esquecida. Se você esquecer todo o resto, mas não se esquecer dessa tarefa especial, não haverá motivo para preocupação. Por outro lado, se você for atento, dedicado, competente em relação a tudo mais e esquecer a tarefa especial, não terá feito, de fato, absolutamente nada. Assumimos a tarefa especial de bem e fielmente conduzir os interesses da Justiça, que é o objetivo da cúpula administrativa. Consideramos ter levado a cabo essa tarefa. Por isso, consideramos ter realizado o possível do que nos compromissamos que realizaríamos nesses 2 anos, que agora findam. Por isso, parabenizo pelas atitudes e serviços concretizados o vice-presidente, o corregedor-geral da Justiça, o diretor da Escola da Magistratura e seu vice-diretor, o juiz auxiliar da Presidência, o juiz secretário-geral do Tribunal, bem assim todos os secretários, colaboradores e diretores que compõem a estrutura orgânica do Tribunal. O Poder Judiciário vem enfrentando dias tormentosos, com ataques de todas as direções. E isso exige postura atenta e firme de seus dirigentes. Esses preocupantes ataques ocorrem exatamente porque os juízes, cumprindo seu mistério, estão laborando com afinco para construir uma sociedade assentada em bases morais, integrada por cidadãos e cidadãs retos. Com isso, está havendo toda uma orquestração intencional para denegrir o Poder Judiciário. É um trabalho de informação errada e contraditória daqueles que não cabem dentro da vasilha estreita da moralidade e da honestidade. Esses que a Justiça está retirando das sombras, do anonimato e trazendo-os para as claras, fazendo mostrar-lhes suas faces obscuras à sociedade, revelando o que realmente o são. Todavia, por aqui, pela magistratura rondoniense, não andam aqueles agentes públicos de conduta horrorosa de quem fala à mídia. A magistratura e os magistrados nacionais são íntegros. Isso é necessário que se mostre ao cidadão em geral e logo, antes que um mal maior seja feito.
Nunca se viu um juiz furtivamente correndo pelas ruas das noites úmidas das cidades afora, arrastando mala cheia de dinheiro, nem se encontrou malas cheias de dinheiro escondidas em apartamento de magistrados em qualquer lugar do Brasil. Algum juiz já julgou insuficiente uma mala de dinheiro como pouca prova para propor uma denúncia de corrupção? Esse é um mundo de desafios que, com galhardia, sempre sabemos enfrentar. A magistratura é um lugar de pessoas de bem e probas que se preocupam com a paz e a felicidade do outro. Pessoas rigorosamente selecionadas dentre os profissionais do ramo do direito, as quais não ousam cometer nenhum desatino contra a lei. O Estado de Rondônia é um lugar de trabalho sério e de prosperidade. Desejo boa sorte e sucesso absoluto para os dirigentes eleitos, para o diretor e vice-diretor da Escola da Magistratura, bem assim para os membros do Conselho da Magistratura e Administração, que ora serão empossados. Muito obrigado. Convido os excelentíssimos senhores embargadores Raduan Miguel e Daniel Ribeiro Lagos, membros eleitos para compor o Conselho da Magistratura, para prestarem os seus compromissos. Precisa desembargador. Prometo desempenhar com lealdade e honradez as funções do cargo de membro do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, bem servindo a Justiça, cumprindo e defendendo a Constituição. Você. Prometo desempenhar com lealdade e honradez as funções do cargo de membro do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, bem servindo a Justiça, cumprindo e defendendo a Constituição. Declaro empossados os membros do Conselho da Magistratura, os excelentíssimos senhores embargadores Raduan Miguel Filho e Daniel Ribeiro Lagos. Convido o excelentíssimo senhor juiz Guilherme Ribeiro Baldan, vice-diretor da Escola da Magistratura eleito, para prestar o seu compromisso. Prometo desempenhar com lealdade e honradez as funções do cargo de vice-diretor da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, bem servindo a Justiça, cumprindo e defendendo a Constituição. Declaro empossado no cargo de vice-diretor da Escola da Magistratura o excelentíssimo senhor juiz Guilherme Ribeiro Baldan. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Marcos Salaô Diniz Granger, diretor da Escola da Magistratura eleito, para prestar o seu compromisso. Prometo desempenhar com lealdade e honradez as funções do cargo de diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, bem como servindo a Constituição, cumprindo e defendendo a Justiça. Declaro empossar no cargo de diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, excelentíssimo senhor desembargador Marcos Salaô Diniz Granger.
Convido o excelentíssimo senhor desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, Corregedor-Geral da Justiça eleito desta Corte, para prestar o seu compromisso. Prometo desempenhar com lealdade e honradez as funções do cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, bem servindo a Justiça, cumprindo e defendendo a Constituição. Solicito à senhora diretora do Conselho de Magistratura que colha a assinatura do empossado e declaro empossado no cargo de Corregedor-Geral de Justiça o excelentíssimo senhor desembargador José Jorge Ribeiro da Luz. Convido o desembargador Renato Martim Mimesse, vice-presidente eleito desta Corte, para prestar o seu compromisso. Prometo desempenhar com lealdade e honradez as funções do cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, bem servindo a Justiça, cumprindo e defendendo a Constituição. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia o excelentíssimo senhor desembargador Renato Martins Mimesse. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior, presidente eleito desta Corte, para prestar o seu compromisso. Prometo desempenhar com lealdade e honradez as funções do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, bem servindo a Justiça, cumprindo e defendendo a Constituição. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia o excelentíssimo senhor desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior. Para as saudações aos novos dirigentes deste poder, convido o eminente desembargador Alexandre Miguel, em nome dos membros da Corte e da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia. Autoridades civis e militares, já nominados pelo cerimonial, eminente presidente dessa Corte, desembargador Sansão Saldanha, eminentes colegas, magistrados e desembargadores, eminente desembargador Walter Waltenberg. Este tribunal, dando cumprimento à Constituição, às leis e às suas normas regimentais, em sessão solene e bienal, dá posse nesse ato aos seus novos dirigentes, para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor, assim como a nova diretoria da Escola da Magistratura e membros do Conselho da Magistratura. Ao que de costume, por deferência especial, o decano saúda os empossados. No entanto, o desembargador Eurico Montenegro, de forma gentil, me concedeu esta elevada honraria, o que antecipadamente agradeço a confiança despendida. Falo em nome do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, mas peço licença para também falar em nome, como presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, dos demais magistrados do Estado.
A reiteração bienal do acontecimento que ora se faz, de modo a revelar tranquilidade na sucessão da cúpula diretiva do Judiciário rondoniense, não reduz jamais a importância deste acontecimento. Há praticamente 2 anos, o eminente desembargador Sansão Saldanha iniciava sua profícua administração, que agora chega ao termo. Vossa administração, desembargador Sansão Saldanha, não foi surpresa para mim, pois sou conhecedor do seu caráter, do seu espírito público, do seu perfil inovador e motivador e de sua capacidade de gerenciamento, que culminou numa administração calcada em fundamentos sólidos e modernos. Me recordo dos anos de 1990, na época em que ingressei na magistratura, oportunidade em que testemunhei, ao longo dos anos que já se foram, vossa atuação como magistrado e também como doutrinador do direito. Não obstante serem agradáveis lembranças, o momento é próprio para destacar o desembargador Sansão Saldanha na perspectiva de sua gestão frente a esse tribunal. Vosso nome já está escrito na história da Justiça de Rondônia, em função dos inúmeros projetos implementados ao longo dos 2 anos de vossa administração, que em breve se encerra. O merecido destaque para a criação de moderna Secretaria de Tecnologia da Informação e de por ter remodelado a estrutura orgânica do Tribunal com a criação da Diretoria-Geral, com função exercida por um magistrado. E sempre Vossa Excelência esteve disponível para atender às solicitações da Associação dos Magistrados, encaminhados também sempre em prol da melhoria institucional. Brevemente, o tribunal lhe tributará a homenagem merecida, mas fica aqui o registro e agradecimento de seus colegas, que muito fez em prol da justiça e pela respeitabilidade que continuou a manter ao nosso egrégio tribunal. Ao seu lado, homens de envergadura, como o desembargador Isaías Fonseca, atuando como vice-presidente, desembargador Irã de Souza Marques como corregedor, foram essenciais, é certo, para o bom andamento da gestão que se encerra, tendo cumprido com determinação e retidão a função que lhes foram atribuídas. Cabe a mim, nesse momento, externar o cumprimento a todos, magistrados e servidores que fizeram parte dessa administração que ora se encerra, e o faço com manifesto orgulho. Desembargador Walter Waltenberg, Vossa Excelência toma posse hoje como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para o biênio 2018-2019. Homem de rara sensibilidade e gestos carregados de simplicidade, com quem muito aprendi quando judicávamos junto na comarca de Rolim de Moura, também nos idos da década de 1990, quando fazíamos colóquio ao final do expediente na praça de frente do fórum ao entardecer, aguardando o retorno da energia elétrica. Não fosse do filósofo Eduardo Couture, juraria ser de Walter Waltenberg a célere frase: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Mas talvez essa frase tenha modelado o seu caráter e inspirado sua atuação como magistrado. Também de espírito inovador, de pensamento moderno e avançado, e a temos todos, seus colegas de tribunal, a mais absoluta certeza de que Vossa Excelência trará importante contribuição para a Justiça de Rondônia, ao Estado de Direito e à democracia. Ao desejar sucesso na gestão que se inicia, o que faço em nome desta Corte, em nome da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, em nome de todos os magistrados de Rondônia, tenha Vossa Excelência a certeza do nosso apoio solidário na consecução da enobrecedora função de administração deste tribunal, no mesmo propósito de um poder judiciário fortalecido, moderno, ágil e mantendo a respeitabilidade adquirida ao longo de várias e contínuas administrações. Pois, como já dizia um poeta baiano, loucos para alguns, gênios para outros cunhou. Um sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha juntos é realidade. Passo a imaginar, desembargador Waltenberg, os inúmeros desafios que o esperam na presidência desse tribunal. Mas, parafraseando Fernando Pessoa, tenho a certeza de que tu és do tamanho do que vês e não do tamanho da tua altura. Tu és do tamanho de tua responsabilidade nesse cargo. E rogo ao bom Criador que assim se faça.
Vossa Excelência contará com a prestimosa colaboração do eminente desembargador Renato Mimesse, que ascende à vice-presidência da Corte. Homem admirável, magistrado de altíssimo espírito público e de sólida formação moral e cultural, sempre preocupado com o justo. Figura também generosa, que enriquecerá a gestão de Vossa Excelência, com cooperação permanente. Nesta data também toma posse como Corregedor-Geral da Justiça o desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, meu contemporâneo de concurso de ingresso da magistratura, pessoa firme, de caráter redobrado. Assim também toma posse o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia como diretor da Escola da Magistratura, dileto amigo e homem de pensamento futuro. Me sinto honrado de fazer parte desse tribunal e de ter colegas que contribuíram e contribuem para o crescimento e o fortalecimento do Judiciário de Rondônia. Também tomam posse nessa solenidade os novos membros do Conselho da Magistratura, meu irmão, desembargador Raduan Miguel Filho, um exemplo que tenho a seguir. Também ao amigo Daniel Ribeiro Lagos e também o juiz Guilherme Ribeiro Baldan como diretor da Escola da Magistratura. A função de julgar e a função de administrar a justiça se equivalem e exige de nós alguns predicados. É difícil para o juiz encontrar o ponto de equilíbrio justo entre o espírito de independência em relação aos outros e o espírito de humildade em relação a si mesmo. Ser altivo sem chegar a ser orgulhoso e, ao mesmo tempo, humilde sem ser servil. Ter tanta autoestima que saiba defender sua opinião contra a autoridade dos poderosos ou contra as insídias dialéticas dos causídicos. E, ao mesmo tempo, ter tanta consciência da falibilidade humana que esteja sempre disposto a avaliar atentamente as opiniões alheias, chegando a reconhecer abertamente seu erro, se for o caso, sem se perguntar se reconhecê-lo pode parecer uma diminuição de seu prestígio. Para o juiz, a verdade deve contar mais que a prepotência alheia, e mais também que seu amor próprio, já relembrava Calamandrei. Confesso que ao longo dos meus 27 anos de magistrado, inúmeras vezes estive diante de desafios de tamanha grandeza, mas precisamos superar essas dificuldades da maneira mais sublime e firme quanto possível. O exercício do comando do Poder Judiciário exigirá de Vossa Excelência, desembargador Walter Waltenberg, sempre um notável equilíbrio entre o reclamado espírito de independência em relação aos outros e o desejado espírito de humildade e desapego em relação a si mesmo. No contexto atual, é preciso que a sociedade civil continue a acreditar no Poder Judiciário forte, sagaz, para que combatamos as iniquidades da vida. Mesmo sabendo que o Poder Judiciário não governa, mas evita o desgoverno, não legisla, mas aplica as leis da forma mais justa quanto possível. Um grande país se faz com respeito à democracia e seus princípios basilares. E só há respeito à democracia quando há um Poder Judiciário forte e capaz o suficiente para corrigir os excessos praticados por qualquer um. Chego ao fim da minha fala, reiterando ao tribunal, mais uma vez, a distinção de ter o uso da palavra nesse momento tão especial e nobre. Em nome do tribunal, em nome do decano e dos magistrados de Rondônia. Agradeço a atenção a todos. Felicito novamente os hipossantos e auguro, na esperança sempre fiel, de que Vossa Excelência, desembargador Walter Waltenberg e sua equipe, continue a conduzir o Poder Judiciário de Rondônia com mãos seguras nos próximos 2 anos, em benefício da jurisdição e dos jurisdicionados. Muito obrigado. Concedo a palavra ao representante do Ministério Público do Estado de Rondônia, Dr. Ayrton Pedro Marim, Procurador-Geral de Justiça. Obrigado. Excelentíssimo senhor Dr. Sansão Saldanha, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na pessoa de quem saúdo os senhores desembargadores e juízes rondonienses aqui presentes, excelentíssimo senhor Dr. Daniel Pereira, representando neste ato o governador do Estado,
na pessoa de quem saúdo também todas as autoridades do Executivo do Estado, deputado Maurão de Carvalho, presidente da Assembleia, na pessoa de quem saúdo os integrantes do Poder Legislativo, doutor Edilson de Souza Silva, aqui presente também, na pessoa de quem saúdo os demais integrantes do Tribunal de Contas, doutor Oswaldo Luiz Araújo, subprocurador-geral de Justiça do Estado de Rondônia, na pessoa de quem eu saúdo os demais membros do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, Dr. Andrei Cavalcante, presidente da OAB Rondônia, na pessoa de quem saúdo os mais de 9.000 advogados atuantes na advocacia rondoniense, demais autoridades já nominadas, senhores senadores, deputado federal, prefeito de Porto Velho, todos aqui nominados, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, a Justiça do Estado de Rondônia inicia mais um ciclo de gestão. Aqueles que aqui encerram seus mandatos deixam ao Poder Judiciário suas contribuições e seus esforços na incansável busca de aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Os que assumem o munus público, por certo, muito terão por fazer, pois esta não é uma obra acabada. Pelo contrário, é contínua e dialética, tal qual é a sociedade. Comandar o Poder Judiciário é tarefa desafiadora, especialmente nos dias atuais, em que a sociedade plural e complexa espera da Justiça respostas céleres e, acima de tudo, efetivas na resolução de seus dramas. Essa sociedade não se identifica mais com o Poder Judiciário distante e alheio à realidade social, mas quer e exige que ele seja próximo, atento e, acima de tudo, vanguardista na análise de seus legítimos pleitos. Do juiz de hoje, se exige que concilie as metas de celeridade na prestação jurisdicional com o dever da eficiência no desempenho de sua função. É inadmissível que a produtividade esteja acima da qualidade, sendo o grande desafio atual do magistrado equalizar esses dois vetores, o que tem sido feito reconhecidamente por este Tribunal de Justiça. Em um momento de judicialização de políticas públicas, seja na segurança pública, na saúde ou na educação, o magistrado deve ter olhar visionário, tendo como norte a ser alcançado a satisfação dos direitos contidos na Constituição Federal. Esse olhar visionário e, ao mesmo tempo, sensível à condição humana das partes, nunca lhe foi tão exigido, seja para reconhecer direitos individuais, difusos e coletivos, ou mesmo para exercer o jus puniendi estatal. A visão positivista e legalista foi sendo abandonada ao longo do tempo em prol do surgimento de uma postura mais ativa e criadora do direito. Mas essa nova postura, esse novo olhar, não é requerido apenas do magistrado, mas de todos que compõem o sistema de justiça. Quanto ao Ministério Público, sabe-se de há muito que não prospera mais a figura do promotor de gabinete, representado por uma postura eminentemente demandista, sem a esperada resolutividade e efetividade. Ao advogado, por sua vez, mais do que nunca, se exige atenção e atendimento aos preceitos éticos de seu estatuto profissional, tendo em vista o papel primordial da OAB na consolidação do Estado Democrático de Direito nesse país. Por certo, esse Poder Judiciário visionário, esse Ministério Público catártico e essa OAB ética e atuante devem dialogar insistentemente na missão inesgotável de aplicar o direito e encontrar a justiça material em favor do povo rondoniense, seu destinatário final. Creio que o momento é de união, de superação de barreiras e paradigmas, para que todas as instituições que integram o sistema de justiça, de forma plena, possam dar à sociedade rondoniense a prestação jurisdicional eficiente à qual faz jus, cumprindo assim os mandamentos constitucionais de primeira ordem. A disputa desarrazoada entre poderes e instituições arranha o Estado democrático de direito, enfraquece a justiça, fragiliza a sociedade e empodera os que vivem à margem da legalidade, nos recônditos da criminalidade, que nos caos se avolumam, se multiplicam, se organizam e trazem danos irreparáveis à nossa sociedade. Portanto, a interlocução entre Poder Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados e Defensoria Pública
deve ser constante, pois acima das prerrogativas e garantias que cada um detém individualmente, paira a obrigação de acolher, processar e decidir com presteza e eficiência os direitos consagrados a todos os cidadãos. E interlocução, no sentido exato, não é ingerência na autonomia e independência de cada instituição, mas sim convergência de esforços para que cada uma, dentro da sua esfera de atribuições e de forma integrada, possa dar respostas mais rápidas e eficientes à sociedade. O Ministério Público de Rondônia não poderia deixar, neste momento, de ratificar a total confiança e respeito ao Poder Judiciário rondoniense na sua capacidade e integridade institucional, colocando-se sempre à disposição para ombrear naquilo que for possível e admissível as causas e projetos que tragam benefícios à sociedade. Essa é a nossa missão. Doutor Sansão, disse na cerimônia de posse de Vossa Excelência, da atual gestão, que Vossa Excelência, dado a sua história de vida pessoal e institucional, muito bem utilizaria os ventos das tempestades e tormentas para aprumar as velas e conduzir essa nau ao porto seguro. Passados 2 anos, cessados os ventos tempestuosos e as tormentas dos mares revoltos que por vezes ameaçaram a rota traçada, sua capacidade jurídica, seu senso ético e humanitário, sua visão construtivista e moderna de gestão pública, deram à sociedade rondoniense a certeza de que o Poder Judiciário manteve sua marca de vanguardista e eficiente, o que lhe proporciona, juntamente com os demais integrantes da sua equipe, a justa sensação de missão cumprida. Doutor Irã, o mesmo posso dizer a Vossa Excelência que conduziu com eficiência e zelo a árdua e espinhosa missão de Corregedor-Geral da Magistratura. Sei que a experiência colhida nesse biênio fortalecerá sobremaneira sua atuação perante a magistratura rondoniense. Doutor Walter Waltenberg, meu querido amigo, conduzir o Tribunal de Justiça neste biênio talvez seja o maior desafio que Vossa Excelência experimentará em sua longa carreira. É um trabalho árduo, incessante, às vezes solitário, às vezes incompreendido, mas ao mesmo tempo gratificante. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência muito bem conduzirá o Judiciário rondoniense, assegurando-lhe o respeito e credibilidade dos quais sempre foi detentor, utilizando-se da necessária e imprescindível firmeza, porém, sempre permeada pelo elevado senso de justiça, coerência e sensibilidade social que tem pautado vossas decisões nestas décadas de atuação. Desejo-lhe, sinceramente, pleno êxito na sua gestão. Gostaria de parabenizar também os desembargadores Renato Martins Mimesse e José Jorge Ribeiro da Luz, que assumem nesta data, respectivamente, a vice-presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria-Geral da Magistratura. Votos estes extensivos ao desembargador Marcos Alaor Grangeia e ao juiz Guilherme Baldan, que conduzirão a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, e também aos desembargadores Raduan Miguel e Daniel Ribeiro Lagos, que também passam a integrar o Conselho da Magistratura. Por fim, aos que deixam os honrosos cargos, tanto a esses quanto àqueles que os assumem doravante, ouso deixar um alerta de Theodore Roosevelt. A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo onde quer que ele se encontre contra o errado. Pois o maior prêmio que a vida oferece é a chance de trabalhar muito e se dedicar a algo que realmente valha a pena. Agradeço a todos por esse momento e aproveito assim seja para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de boas realizações. Muito obrigado. Concedo o uso da palavra ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, doutor Andrei Cavalcante. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Sansão Saldanha, digno presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, excelentíssimo senhor Daniel Pereira, meu colega advogado
vice-governador do Estado de Rondônia, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Rondônia, Confúcio Aires Moura, excelentíssimo senhor deputado estadual Maurão de Carvalho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, e excelentíssimo senhor Ayrton Pedro Marim Filho, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia. As autoridades devidamente nominadas pelo cerimonial, as autoridades presentes, senhoras e senhores, sintam-se honrosamente cumprimentados pela advocacia rondoniense. Nesta data especial, por mim, vem especial saudação que a advocacia rondoniense rende à nova composição da cúpula administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, tendo por presidente, conduzido por seus pares, o eminente desembargador Walter Weltenberg da Silva Júnior. Vice-presidente, desembargador Renato Martins Mimesse. Corregedor-geral de Justiça, desembargador José Jorge Ribeiro da Luz. Diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, vice-diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, e os membros do Conselho da Magistratura, desembargadores Raduan Miguel Filho e Daniel Ribeiro Lagos. As celebrações mais importantes em nossa sociedade são aquelas que encerram um ciclo festejando, com as melhores expectativas, o início de outro. E este é o nosso objetivo aqui hoje, a renovação experimentada nos últimos anos com a direção que agora se encerra, bem como saudar os novos diretores e seus desafios que estão apenas por começar. Nos últimos anos, a justiça rondoniense, tão fundamental para a consolidação dos direitos individuais e sociais da nação brasileira, atravessou vastos obstáculos no caminho do progresso. Evitou a todo custo o conforto da estagnação e da autoridade que satisfaz ao seu próprio funcionamento e avançou, carreando vitórias que servem de modelo ao sistema de justiça no Brasil. Cumpre-nos destacar, sem peias e riscos de excesso, que por meio da atuação do presidente desembargador Sansão Saldanha, do vice-presidente desembargador Isaías Fonseca e do corregedor-geral de Justiça, desembargador Irã Marques, caminhamos décadas em um biênio. Tenho certeza de que cumpriram a contento com suas obrigações enquanto cidadãos, enquanto magistrados. Prestaram suas contribuições de forma profícua à justiça brasileira, ajudaram a fortalecer a democracia do nosso Brasil. Sejam felizes na continuidade das suas carreiras de magistrados. Nós, os advogados de Rondônia, ficaremos torcendo pelo sucesso de todos, vez que o crescimento de cada um dos senhores nas suas carreiras também será a afirmação do respeito à advocacia por onde passem. Creio que as palavras de Charles Chaplin bem representam o legado que Vossas Excelências deixarão para o Poder Judiciário de Rondônia. Disse ele: durante a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam, outras vêm e passam. Existem aquelas que vêm, ficam e depois de algum tempo se vão, mas existem aquelas que vêm e se vão com uma enorme vontade de ficar. Exímio constitucionalista, o presidente hoje empossado tem em sua trajetória profissional a marca indelével pelo respeito e dedicação aos valores e postulados traçados pela Constituição Cidadã, notadamente quanto aos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Da terra das Alterosas, consigo o tom de voz calmo e convidativo. Trouxe também a boa conversa que cativa os ouvintes e sempre
os enriquece. Tal qual o passar por um fio de água corrente, quando dialogamos com o desembargador Walter Waltenberg, saímos diferente de quando começamos. Sua generosidade o levou às salas de aula para compartilhar com acadêmicos do curso de Direito as lições dos constitucionalistas de escola que permearam sua invejável formação acadêmica. Da sua cátedra saíram diversos advogados, juízes, membros da Defensoria Pública e do nosso honroso Ministério Público. No primeiro grau de jurisdição, atuou ao longo de mais de uma década como juiz auditor militar, julgando casos relevantes para a sociedade e o fazendo sempre tocado pela equidade, que é a linha mestra do bom julgador. Enquanto desembargador, integrante da 2ª Câmara Especial desta Corte de Justiça, tem apresentado acentuada produtividade, pois consciente de que justiça tardia não é justiça, mas uma injustiça qualificada pelo sofrimento imposto ao detentor do direito violado. No ano de 2016, esteve à frente da Corregedoria Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, responsável por garantir, portanto, a lisura e a legitimidade das eleições municipais que ocorreram ao longo do estado de Rondônia, jamais se furtando de seu dever de julgar com celeridade e qualidade. O novo presidente tem estimulantes desafios no biênio que se avizinha. Senhor presidente, a advocacia deposita a esperança de dias cada vez melhores em vossas mãos. No dever que nos cabe de representar a advocacia em Rondônia, não poderia deixar de registrar o apreço, o respeito e distinção dispensada por Vossa Excelência no trato com os advogados e com as advogadas rondonienses. Desde os mais antigos até os mais novatos, não há registro de que Vossa Excelência tenha recebido qualquer advogado com um trato que não seja o mais fino e cortês, ouvindo as considerações com atenção e em sessões de julgamento, prestando efetiva atenção ao que é lançado na tribuna. Ouso dizer que o traço mais característico de vossa personalidade seja a empatia, a capacidade de se projetar e se colocar no lugar do outro e, com isso, humanizar os seus atos decisórios. Excelentíssimo desembargador, agora, na condição de presidente desta egrégia corte, fazemos votos de que continue a sua jornada tal qual a tem conduzido até aqui. Teremos um 2018 muito difícil pela frente. Sombras autoritárias e um inédito acirramento de ânimos políticos ameaçam a estabilidade de nossa democracia. Vivemos tempos difíceis, um tempo de incertezas. Estamos cercados por sentimentos ambíguos. Vemos nosso país em convulsão, aparentemente sem rumo certo. As armas da justiça parecem ter se dividido, se esparramado em mãos trêmulas, algumas em mãos apaixonadas demais, outras. Ameaças à força das instituições democráticas do nosso sistema de justiça se levantam aqui e acolá, deixando-nos a todos em um alerta histórico. Apesar disso, estamos aqui hoje movidos por enorme satisfação pessoal e profissional. Albert Einstein disse que a verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la.
Confiamos em Vossa Excelência para não permitir que se negocie um direito fundamental sequer em troca de apelos retrógrados e conservadores e, por vezes, mentirosos. Destacamos a importância de um olhar atento a uma advocacia livre e forte para esse combate que é de todos nós, de todo cidadão que um dia, cedo ou tarde, precisará de uma defesa que o sustente perante forças que, sem os anteparos republicanos do Estado de Direito, seriam por demais abusivas e ingovernáveis. A advocacia democrática brasileira, empunhada pelos bandeirantes e pioneiros destes rincões do norte do país, segue vigilante contra os ataques ao patrimônio de liberdade e decência devidos ao nosso povo. E é exatamente por esse motivo que confiamos em vossa gestão, desembargador Walter, pois confiamos em vossa história, para juntos construirmos a vanguarda de paz e prosperidade que nossa sociedade e o nosso jurisdicionado merece. Muito obrigado. Concedo, neste instante, a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior, presidente empossado do Egregiado Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. A gente nunca acha que está preparado, né? Excelentíssimos senhores desembargadores, autoridades presentes, meus familiares, minhas senhoras e meus senhores, por brevidade, eu os saúdo na pessoa do excelentíssimo senhor vice-governador de Rondônia, Dr. Daniel Pereira. Quis o destino que eu viesse estar presidente desse tribunal, bem no momento em que o mundo vive sua quarta revolução industrial. A tecnologia da informação explode nos celulares, nos tablets, nas TVs, mas também nas geladeiras, nos portões, nas portarias remotas. Só se fala em internet das coisas, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Nesse ambiente espantosamente moderno, veloz e eficiente, o judiciário vive a sua dor. A dor do judiciário é a lentidão. Entre os processos físicos cheios de ácaros que ainda não demos conta de resolver, misturam-se velhas práticas administrativas, vivendo de planilhas e escritos à mão. Uma estrutura de pessoal absolutamente inadequada parece recusar-se à modernização, à vista do imenso volume de casos distribuídos todos os dias, todos gritando por solução. E eu sou testemunha da força que temos feito desde sempre nesse sentido da tão ansiada modernização. Só para ficar nos exemplos mais recentes, ressalto a coragem do desembargador Wilson Teixeira e seu vice Alexandre, que nos puseram a vislumbrar o futuro com a implantação do processo judicial eletrônico, ainda que a estrutura fosse precária. Sofremos a mais não poder. Nós chamamos o programa carinhosamente de pesadelo judicial eletrônico. Mas com a determinação de um samurai, Wilson, meu querido companheiro hoje no TRE, nos fez compreender que o processo eletrônico era um caminho sem volta. Para além de qualquer dúvida, quebrou as pontes para que sequer pensássemos em voltar. Como esbravejamos todos, magistrados, advogados, membros do Ministério Público. Mas os ajustes não cessavam e a visão do oásis nos estimulava a todos.
Sansão Saldanha, o presidente de ideias grandiosas, multiplicou por 100 as velocidades de internet, dando mais fôlego ao projeto desenhado na gestão anterior. Com sua reforma administrativa, deu poderes de administração ao juiz auxiliar da presidência, elevou o status de diversos órgãos, iniciou a reforma operacional dos cartórios judiciais e deu cara nova ao judiciário, como já havia feito na Escola da Magistratura. Agora, por convite seu, eu tenho corrido ao seu lado à espera do momento de lhe dar descanso, no entrosamento perfeito. É evidente que tenho planos, e eu não os construo na solidão do poder. Eu os desenvolvo na conversa diuturna com meus colegas magistrados, intérprete que pretendo ser da vontade do meu tribunal. Nos cargos mais sensíveis, vou instalar os líderes mais capacitados. Preciso fazer mais daquilo que sempre fiz. Eu me cerco dos mais capazes, dos mais estudiosos, dos mais brilhantes e brilho pela luz que me refletem. Esse é o meu segredo, professor Ariotti. Aguardei muitos anos por esse momento. Afinal, quem não quer contribuir para que o judiciário continue merecendo a confiança de todos e respondendo rápido às demandas desse novo momento? Com a revolução que se impõe, espero liderar os servidores de todo o Estado numa revolução de costumes, de práticas, de atitudes, vez que me esforçarei, para além das minhas forças, para dotar cada um de instrumentos tecnológicos que multipliquem a sua força de trabalho, sem prejuízo da seriedade e da segurança da prestação jurisdicional. Não quero mais pessoas fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, como se as mentes brilhantes que temos aqui pudessem perder seu tempo com tarefas repetitivas. Para a mesmice do dia a dia, temos programas robôs, bem lembrados na posse do conselheiro Edilson, capazes de fazer isso até com mais eficiência. Vamos reservar nossos servidores, magistrados ou não, para pensar, apenas para pensar, para tomar as grandes decisões, decidir o futuro das pessoas com a velocidade que se espera de nós. Durante muitos anos, fomos exemplo na área de tecnologia. Somos craques em fazer acontecer. Juntos, magistratura, Ministério Público, advogados públicos e OAB, governo e legislativo, vamos investir num processo eletrônico que tem início já nas delegacias de polícia, possibilitando a separação célere do que é bom daquilo que não presta. Processo eletrônico unificado, um só, civil, criminal e administrativo, surfando com velocidade e segurança em todos os níveis. Estou aqui há 32 anos. Eu conheço os meus companheiros. Sei muito bem com que forças posso contar e sei onde e como queremos chegar. Permitam-me ser eu mesmo mais uma vez. Permitam-me me emocionar, embargar a voz, agradecer. Afinal, essa é a responsabilidade mais elevada que até aqui me concederam e certamente a última, posto que ao fim e ao cabo vou cuidar das minhas vacas felizes. É claro que ninguém acredita que cheguei aqui sozinho. Então, quero agradecer ao meu pai pelas lições de amor à liberdade, pelas lições de destemor, pelas lições de humildade e humanismo. Ao meu irmão Wagner, o irmão que Deus me deu, pelas lições de ética, de respeito a seus pacientes, de devoção ao estudo da psicanálise. Eu sou um homem de poucos amigos, senhor presidente. São no máximo uns 640. Infelizmente, não puderam vir todos, mas os amigos que são como irmãos, eu os vejo daqui, eles estão aqui. E a esses eu agradeço pelo suporte emocional que me dão, pelas lições de excelência na condução dos seus negócios, no exercício de suas profissões, na leveza de suas vidas. São como príncipes desenvolvendo suas habilidades.
Nunca me senti tão honrado em toda a minha vida. E não sou só eu. Minha família veio de longe para me dar coragem. Meus filhos, que herdaram de mim minha simplicidade, estão aqui para brindar comigo esse momento em que meus pares parecem dizer: vá em frente, nós confiamos em você. Construir essa confiança não foi fácil. Nem sempre, sem meus companheiros de Rolim de Moura, que me carregaram no colo quando eu mais precisei de colo, nada disso seria possível. Com minha supersecretária Tereza Bodemer, que tão bem os representa na sua incansável dedicação, divido esse momento. E por falar em Rolim de Moura, aquele celeiro de pessoas ilustres, quero mostrar meu imenso respeito, minha enorme admiração pela classe política aqui presente, citando os nomes da deputada Marinha Raupp, senador Valdir Raupp, deputado Expedito Júnior e senador Ivo Cassol. Vossas Excelências são um exemplo vivo de que amizade e respeito podem sim caminhar sem prejuízo da minha jurisdição. Paulinho, Elma, Simone, Aldemir, Alexandre, Marcos Alaor, Sebastião e Vanira, como escolher entre vocês, que representam cada um o que existe de melhor na nossa fantástica magistratura de Rondônia? Aos servidores de ontem, meu beijo para Bárbara Eleodora, gigante na sua luta vitoriosa por sua própria vida. Aos servidores de hoje, assessores, redatores do que penso e do que sinto, meu abraço mais fraterno vai para Fernanda Rete, a eficiência que anda, a discrição em carne e osso. Tenho orgulho de estar ao seu lado mais tempo do que o tempo que passo na minha própria casa. Aos magistrados que vieram de longe para me abraçar, eu os saúdo na figura impressionante do desembargador Carlos Eduardo Padim. Aos meus muito mais de 1000 alunos, eu os abraço todos na pessoa de Eliu Cabral. Nesse momento, ele precisa muito desse carinho. As mulheres da minha vida, Dona Lúcia, Ione, Silvinha, minha gratidão. Tudo de importante que existe para mim, cada uma a seu tempo, eu construí com vocês ao meu lado. Veja, mamãe, me expulsar da cama para a faculdade 1 milhão de vezes, acabou dando certo. Tá? Vamos lá, amigos. Renato, Zé Jorge, Marcos, Raduan e Lagos. Vamos mostrar mais uma vez que temos músculos para lutar, mas também temos cabeça para pensar. Pensar o futuro do judiciário, pensar o judiciário 3.0. Vamos atender aos apelos por justiça já. Agradeço as palavras carinhosas dos oradores dessa tarde. Agradeço a presença e a paciência de todos na pessoa do senhor presidente Maurão de Carvalho. Que Deus me permita ser mais um presidente para a democracia e para a liberdade. Muito obrigado. Para uma homenagem especial ao desembargador Walter Waltenberg, convido Marcos Vinícius Diniz Waltenberg. Muito boa noite, senhores. Gostaria de cumprimentar a todos, a grande maioria aqui, amigos da nossa família, e aqueles que não são, provavelmente, amigos dos outros empossados aqui presentes. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, frente a todos vocês, dizendo que daqui a 2 anos, muito provavelmente, o povo de Rondônia estará sentindo o que eu sinto hoje, por toda a educação que recebi desse homem que hoje se tornou o presidente desse Tribunal de Justiça. Gostaria que todos entendessem
que, independente do que aconteça, independente do momento que nós estejamos vivendo, eu não tenho dúvidas de que todos aqui terão muito orgulho dessa pessoa que vai presidir essa instituição tão responsável e tão necessária para que todos nós tenhamos a possibilidade e a tranquilidade de viver felizes e de viver bem na nossa ilustre Brasil e na nossa Constituição. Gostaria de agradecer imensamente a todas as vezes que eu vi meu pai acordando às 5 horas da manhã para poder ir lá participar das vaquinhas felizes dele, antes de ser feliz dentro desse tribunal, que hoje ele se torna essa pessoa que vai fazer, não por ele, o que ele vai fazer. Eu tenho certeza que todos vocês estarão na cabeça dele na hora que ele estiver tomando todas as decisões e todas as coisas que ele tiver para fazer daqui para frente. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas, não para o Walter, mas sim para todos nós, que com certeza seremos afetados por essa gestão dele. Dando continuidade. Devolvo a palavra ao cerimonial. Queremos registrar a presença do excelentíssimo senhor Dr. Ari Miguel Otti, magnífico reitor da Fundação Universitária Federal de Rondônia, UNIR. Também do excelentíssimo senhor general de brigada José Eduardo Leal de Oliveira, comandante-geral da 17ª Brigada de Infantaria e Selva. O excelentíssimo senhor Juraci Jorge da Silva, procurador-geral do Estado de Rondônia. E ainda do deputado estadual Laerte Gomes. Senhoras e senhores, o senhor presidente desta corte dá as boas-vindas às esposas dos componentes da nova cúpula diretiva. Convidamos a senhora Goiani Santana Frutuoso Cerqueira Saldanha, esposa do desembargador Sansão Saldanha, para fazer a entrega de um buquê de flores à senhora Silvia Rufino do Nascimento, esposa do desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior. Convidamos a senhora Maria Silvia Garcia, esposa do desembargador Rovilson Teixeira, para fazer a entrega de um buquê de flores à senhora Denise Luciano Gomes Mimesse, esposa do desembargador Renato Martins Mimesse. Convidamos agora a senhora Cristiane Andrade da Silva, esposa do desembargador Irã Souza Marques, para fazer a entrega de um buquê de flores à senhora Ivone Rodrigues da Silva Luz, esposa do desembargador José Jorge Ribeiro da Luz. Convidamos ainda a senhora Renata Cringer Raduan Miguel, esposa do desembargador Raduan Miguel Filho, para fazer a entrega de um buquê de flores à senhora Geisa Valéria Soato Marins Diniz Grangeia, esposa do desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia. Convido os presentes para ouvirmos o hino do Estado de Rondônia, posição de respeito, que será cantado pelo coral Voz do Madeira, sob a regência da maestrina Sabrine Sena.
coral Voz do Madeira nos agraciará agora com as músicas A Linha e o Lenho, autoria de Gilberto Gil, e Canção da América, autoria de Fernando Bran e Milton Nascimento. Ah
Declaro encerrada esta sessão solene de posse. Desejo uma boa noite a todos.